Quais são as causas de tosse? As causas de tosse, as causas de tosse principais, tem várias causas de tosse, né? Muita coisa pode causar tosse, mas o que corresponde a 98% dos casos de tosse é justamente o gotejamento pós-nasal, ou seja, é um paciente que tem uma sinusite crônica. Essa sinusite crônica leva então ao aparecimento do chamado gotejamento pós-nasal, que entra em contato com a árvore brônquica e, consequentemente, dá um reflexo de tosse. Então, essa é a primeira causa de tosse. Outra causa de tosse também muito comum e que está associada também com esse gotejamento pós-nasal é a doença do refluxo gastroesofágico. Quando você tem uma incompetência do esfíncter esôfago-gástrico, ou seja, aquela válvula que separa o nosso esôfago, que é aquela estrutura que nós temos aqui com o estômago, né? Quando a gente tem essa deficiência, então a gente tem um aumento da acidez esofagiana e esse aumento da acidez esofagiana passa para o pulmão e causa então um reflexo de hipersensibilidade pulmonar, né? O pulmão ele fica com um reflexo grande, levando ao quadro de tosse. E é interessante também que o próprio gotejamento pós-nasal, o excesso de secreção que você elimina e que você engole, ele cai no estômago e faz com que o estômago, então, ele produza ácido, e essa produção de ácido, por sua vez, leva a piora mais ainda, então, do quadro de tosse. Então, acaba sendo um efeito cumulativo, né? De crescimento exponencial, muitas das vezes. Você produz secreção, engole a secreção é rica em aminoácidos simples, o aminoácido simples estimula o estômago a produzir ácido, aumenta mais a hiperacidez gástrica, que inflama mais essas vias aéreas e inferiores, que produz mais secreção e que você engole mais. Ou seja, precisa matar esse ciclo vicioso, né? Precisa cortar esse ciclo vicioso para que isso não continue, tá bom? Então, por isso que o tratamento de uma tosse persistente causada pela doença do refluxo, né, gastroesofágico, precisa ver também as vias aéreas superiores, precisa ver o seio da face, o nariz, a garganta, para ver realmente se vai melhorar. E existe também a própria hiperresponsividade brônquica, que não necessariamente é dependente do refluxo e também dependente do gotejamento pós-nasal. Você pode ter uma asma, por exemplo, uma asma é uma crise de hiperresponsividade brônquica que pode ter o seu aparecimento independente e, consequentemente, levar então ao quadro de tosse. Então, são esses três principais, né? 98% dos casos está relacionado a isso. Você tem outros casos neurogênicos, uso de remédios, né? No caso, os inibidores da ECA, ou enzima conversora de angiotensina, como captopril, enalapril, lisinopril, são remédios que aumentam a produção de bradicinina pulmonar e levam à tosse também. Você tem outras situações mais, com a própria tosse psicogênica, né? A tosse neurológica, a psicogênica, ou seja, que você começa a acostumar a ter tosse. Então, existem outras causas menos comuns, mas as três principais causas de tosse são essas. Inclusive, até falei recentemente num vídeo sobre um neto, né, que está perguntando sobre seu avô, que ele tem doença de Parkinson, e a doença de Parkinson, por sua vez, ela pode estar relacionada com quadro de tosse, ou seja, o paciente acaba broncoaspirando com mais facilidade por causa da própria doença de Parkinson. Então, existem várias possibilidades aí envolvidas, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.